Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 43. Bons estudos! Você já imaginou a confusão que seria se cada pessoa conversasse com uma língua diferente? Olha só, sente o drama. Oi. يلا لغة الحساب لغة عالمية. Le langage de la mathématique est un langage universel. Il linguaggio matematico è un linguaggio universale. Sugaku wa Bankoku kyōtsu no mono desu. Mathematics is an international language. Você entendeu o que eles estavam falando? Não? Então fica calmo que eu vou traduzir. Eles estavam dizendo que a linguagem da matemática é uma linguagem universal. Isso quer dizer que ela pode ser entendida em qualquer lugar do mundo. Você deve estar se perguntando se existe a linguagem matemática. Existe sim. É exatamente esse o tema da nossa teleaula de hoje. Você vai ver que a linguagem matemática é uma forma simples, curta e precisa de comunicar ideias. Vai ver também os símbolos universais da linguagem matemática. E mais, como colocar alguns problemas do dia a dia na linguagem matemática. Terebi no jūgyō kore kara hajimemashou. Ela acabou de dizer que a nossa teleaula está começando. Não, eu também não falo. E é por não falar chinês que eu acho que me meti numa missão que à primeira vista me parece praticamente impossível. Um cliente meu me contratou para desvendar o seguinte mistério. Sobre o que, afinal de contas, está falando esse texto aqui. Confira você mesmo. Para mim, esses desenhos chineses são gregos. Quer dizer, não dá para entender nada. Mas repare que esses outros símbolos aqui já são mais conhecidos, né? Minha intuição profissional me diz que o assunto aqui é matemática. O que é que você acha? E então, o que você acha? Será que estamos mesmo diante de uma missão impossível? Ou será que dá para descobrir qual o assunto do texto? Bom, a intuição do expedito não costuma falhar. Parece que o assunto é, de fato, matemática. Afinal, olhando com cuidado, reconhecemos alguns símbolos e sinais que são muito comuns na matemática. Podemos até dizer que são símbolos e sinais que fazem parte da linguagem matemática. Mas vamos passo a passo. Antes de avançar, é preciso lembrar a definição da palavra linguagem. Vamos ao dicionário. Linguagem. Uso da palavra articulada ou escrita como meio de expressão e da comunicação entre pessoas. Linguagem. Vocabulário específico usado numa ciência, numa arte, numa profissão, etc. Vocabulário específico. Isso nada mais é do que um jeito próprio de se comunicar, seja numa profissão, numa arte ou numa ciência. Fica mais fácil se a gente pensar em alguns exemplos. No jornalismo, por exemplo, quando um repórter consegue dar uma notícia antes de todo mundo, os profissionais da área dizem que ele deu um furo. A palavra furo, nesse sentido, faz parte do vocabulário específico do jornalismo, ou seja, da linguagem jornalística. Outro exemplo. No turf, quando um cavalo é o favorito disparado para vencer, disse que ele é uma barbada, uma palavra muito conhecida na linguagem do turf. E não precisa ser necessariamente uma palavra. Na aviação, por exemplo, o piloto recebe uma série de instruções de manobra de pista através de sinais e gestos. Estes sinais e gestos fazem parte do vocabulário específico da profissão, a linguagem da aviação. Percebeu onde estou querendo chegar? É isso mesmo. A matemática também tem o seu vocabulário específico, a sua própria forma de comunicação. E essa linguagem matemática é universal. Isto é, ela é entendida em qualquer parte do mundo. Você não acredita? Preste atenção. 2加3等于5 2 plus 3 is 5. 2 und 3 ist 5. 2 plus 3 est égal à 5. Você pode não acreditar, mas todo mundo estava falando a mesma coisa.
Deixa que eu traduzo para você em português. Eles estavam dizendo que 2 somado com 3 é igual a 5. Claro que cada um estava falando a mesma coisa no seu idioma. Mas se a gente estivesse usando a linguagem matemática, todo mundo estaria se expressando da mesma forma. Quer ver só? Não importa o idioma. Em linguagem matemática, a expressão 2 somado com 3 é igual a 5 pode ser traduzida com apenas 5 símbolos. O algarismo 2, o sinal de mais, o algarismo 3, o sinal de igual e o algarismo 5. Uma linguagem simples, curta e precisa. Olha só, boa parte dos símbolos da matemática cabe numa máquina de calcular. Quer ver? Oi, você conhece uma máquina de calcular? Claro. Me mostra algum símbolo aqui que você conhece. Esse aqui é de divisão. Multiplicação. 0. 3, 7, 8, 9. Boa parte do vocabulário específico da matemática, como a gente acabou de ver, é bastante conhecido. Mas será que a linguagem matemática se resume apenas aos algarismos e aos sinais de operação? O que é que você acha? E agora, qual a sua opinião? Será que a linguagem matemática conta apenas com os sinais de operação e com os algarismos? É claro que não, não é mesmo? A linguagem matemática também tem à sua disposição as letras. E qual o papel que as letras representam na linguagem matemática? É isso que vamos ver agora. Preste atenção. Quando eu saí para fazer a feira, eu não contei quanto dinheiro eu tinha. Mas eu comprei todas essas frutas e legumes que custaram R$12 e ainda me sobraram R$9. Quer dizer, eu tinha X, gastei 12 e ainda tenho 9. O quanto eu tinha é que o X da questão. Olha só que beleza de cadeira que eu fiz. E é lógico, a primeira coisa que o cliente quer saber é quanto custa. Bom, isso eu ainda não sei. Primeiro eu vou ter que calcular os gastos com material, a mão de obra, custos com equipamento, etc. Por enquanto, a única coisa que eu posso dizer é que essa cadeira vai custar Y. E o valor de Y eu ainda vou ter que calcular. Esses 2 depoimentos que nós acabamos de ver confirmam as minhas investigações. A matemática também usa as letras como símbolos da sua linguagem. Ela usa, por exemplo, as letras para simbolizar um número qualquer. Quer dizer, um número pode ser simbolizado pela letra X, por exemplo. Pelas minhas anotações, os matemáticos utilizam mais as letras X, Y e Z para representar os números. Mas nada impede também que se use mais outras letras, M, N, K, qualquer uma. Ah, veja só, isso também é muito importante. Se a gente expressa um número usando a letra Z, por exemplo, o dobro desse número vai ser, é claro, 2Z. Afinal, o dobro significa um número multiplicado por 2. E a metade do número Z, como pode ser representado? É simples, Z sobre 2. Isso porque a metade significa dividir um número por 2. Bem mais fácil que entender chinês, não é verdade? Bom, então vamos dar um passo adiante. A soma de 2 números é igual a 5. Como é que a gente pode representar isso em linguagem matemática? A soma de 2 números é igual a 5. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Bom, a gente acabou de ver que os números podem ser representados por letras. Então vamos representar os 2 números com as letras A e B. Agora, a soma deles deve ser 5. Então... Ah, já sei! Em linguagem matemática, é só dizer que A mais B é igual a 5. Pronto! Muito bem. Vimos então que além dos sinais de operação e dos algarismos, a linguagem matemática é composta por letras, que são usadas para representar um número qualquer. E como essa linguagem matemática, com seus símbolos e sinais, pode nos ajudar a resolver problemas da vida prática? É isso que vamos ver agora. Bom, no começo do mês, eu tinha uma determinada quantidade de dinheiro. Aí, nos primeiros 10 dias, eu gastei R$100. Depois, no restante do mês, eu gastei metade do que tinha sobrado. E no fim, me sobraram R$80. A minha pergunta é: qual era o valor inicial que eu tinha?
Agora é que eu quero ver se essa linguagem matemática é boa de serviço mesmo. É exatamente isso que eu acabei de ver nesse livro. Como transformar a linguagem corrente, isso é, o jeito que a gente fala no nosso dia a dia, em linguagem matemática. Vamos lá. Bom, no começo do mês, eu tinha uma determinada quantidade de dinheiro. Isso é fácil. Em linguagem matemática, ela tinha X. Aí, nos primeiros 10 dias, eu gastei R$100. Se ela tinha X, gastou 100, em linguagem matemática, ela ficou com X menos 100. Depois, no restante do mês, eu gastei metade do que tinha sobrado. Tinha sobrado X menos 100. Metade é só dividir X menos 100 por 2. E no fim, me sobraram R$80. Fácil, fácil. 80. A minha pergunta é, qual era o valor inicial que eu tinha? Vamos lá. Para expressar essa pergunta em linguagem matemática, é só pensar que o que ela tinha é igual ao que ela gastou mais o que sobrou. Então, X é igual aos 100 gastos nos primeiros 10 dias, mais o que ela gastou no resto do mês, que foi metade do que tinha sobrado, ou seja, X menos 100 sobre 2. Mais ainda o que sobrou, 80. Eis aí o problema prático traduzido para a linguagem matemática. Essa história de traduzir um problema que está em linguagem corrente para a linguagem matemática é o que a gente chama de equacionar um problema. E para chegar à solução é só resolver a equação. Nesse caso, a equação do problema é x igual a 100 mais x menos 100 sobre 2 mais 80. A resolução dessa equação é um assunto para a nossa próxima teleaula. Nossa conversa de hoje é só sobre linguagem matemática. E já que hoje a gente não precisa resolver nenhuma equação, vamos ver se as pessoas conhecem outra importante utilização da linguagem matemática. Você conhece alguma fórmula usada pela matemática? O senhor conhece alguma fórmula usada pela matemática? Não. Não. B ao quadrado menos 4AC. Não. Não. Tem gente que ainda se assusta quando ouve a palavra fórmula. Mas não precisa se assustar não, porque na verdade tudo isso é muito simples. Basta lembrar de alguns exemplos práticos da geometria. Veja só. Imagine um quadrado com lado de tamanho L. Qualquer que seja o valor de L, a área deste quadrado pode sempre ser representada pela fórmula L ao quadrado. No caso de um retângulo de lados iguais a A e B, a área pode ser expressa através da fórmula A vezes B. Um último exemplo. A fórmula do volume de um paralelepípedo de dimensões A, B e C é igual a A vezes B vezes C. Como acabamos de ver, a linguagem matemática também pode ser usada para indicar muitas formas matemáticas. Interessante, não é mesmo? Agora, será que depois de tudo isso que vimos hoje, nós conseguimos ajudar o Expedito a resolver aquela missão impossível? Ou será que nós vamos ter que aprender a falar chinês para resolver o caso? O que você acha? Pode ficar tranquilo. Ninguém vai precisar aprender a falar chinês para saber do que é que esse texto está falando. É só prestar um pouco de atenção. Veja. O texto está cheio de sinais e símbolos que pertencem à linguagem matemática. É disso que ele fala, de matemática. Para ser mais preciso, o assunto aqui é ângulos. E graças à linguagem universal da matemática, dá para perceber que o texto está dizendo simplesmente que dois ângulos opostos pelo vértice são iguais. Mais um caso resolvido. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Hoje, vimos que existem muitas formas de se comunicar as ideias e que a linguagem matemática é uma dessas formas. Verificamos que a linguagem matemática se comunica através de símbolos universais, que podem ser entendidos em todos os lugares. Para finalizar, aprendemos que a linguagem matemática é utilizada para equacionar problemas e expressar fórmulas matemáticas. Enfim, para comunicar ideias. Aujourd'hui, une des choses les plus importantes qui existent, c'est étudier. Se ela tivesse se expressado em linguagem matemática, todo mundo ia entender.
Mas como ela falou em francês, deixa eu traduzir. Ela estava dizendo que hoje em dia uma das coisas mais importantes é estudar. Falando nisso, bons estudos e tchau. À bientôt!